Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Quantos estão alegres com Jesus? Glória a Deus. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ser bem direto. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Enquanto você acha que quero externar a Deus a minha gratidão, louvado seja Deus por essa oportunidade. Ao pastor Johnny pela confiança, irmão, de estar nesta noite na direção da palavra do Senhor. Amém? Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Glória a Jesus. É bem facinho. Fica entre Gênesis e Apocalipse. Louvado seja Deus. Vocês acharam? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 5. Apenas versículo 5 para você tomar o seu assento. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Poder tomar seu assento. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós vamos falar nesta noite acerca de oração, acerca do relacionamento do homem com o seu Deus. E para nós entendermos, irmãos, um pouco mais sobre a oração, é necessário que nós precisamos entender que quando oramos, Deus, Ele está do nosso lado, nos ouvindo, irmãos. Para a nossa oração, irmãos, ela chegar ao céu, é preciso nós crermos dessa forma. Quando estamos orando, o nosso Deus está do nosso lado, então nós temos a liberdade de falar com Deus tudo aquilo que nós queremos falar com Deus. Louvado seja Deus. Aqui, irmãos, nessa mensagem, nesse versículo que acabamos de ler, vai mostrar que a igreja do Senhor passava por uma grande perseguição. E Herodes, irmãos, já tinha matado Tiago, irmão de João, a espada. Louvado seja Deus, tinha prendido Pedro. Mas a igreja do Senhor, irmãos, estava firme, como uma massa de bolo, que quanto mais batia, mais crescia. E a palavra do Senhor vai dizer que enquanto Pedro estava preso, a igreja do Senhor orava. Eu fico imaginando, irmãos, quem sabe os guardas que estavam ali na função de guardar a Pedro para que não escapasse. Eu fico imaginando que possivelmente ele estava na porta olhando para um lado e para o outro, com medo de um possível ataque, para que alguém tentasse libertar a Pedro. Mas enquanto ele estava olhando para um lado e para o outro, a igreja do Senhor estava olhando para os céus. Aleluia. Enquanto ele se atentava, irmãos, na horizontal, a igreja do Senhor estava na vertical, em ligação com o seu Deus. Porque entendia, irmãos, que se eles fossem ali, com certeza iriam morrer a espada. Louvado seja Deus, como estava sendo com o servo do Senhor. Mas eles sabiam que se eles direcionassem para o céu, Deus ia enviar um anjo naquele lugar. Aleluia. E foi assim que aconteceu, irmãos. Enquanto eles oravam, Deus enviou um anjo lá na cadeia. Enquanto os guardas estavam na porta, olhando para um lado e para o outro, Deus já vinha de dentro para fora com a solução. Meu Deus. E Pedro ali, irmãos, estava sendo liberto pelo poder de Deus. Aleluia. E para a igreja, irmãos, se alegrar nesta noite, este poder de Deus foi influenciado pela oração dos seus servos. Meu Deus. Irmãos, observe no livro de 1 Samuel, no primeiro livro do profeta Samuel, uma oração de alguém, irmãos, que vivia perseguido. E você vai ver durante essa mensagem vários exemplos de oração. Essa oração aqui era diferenciada. A Bíblia vai dizer que Ana, ela só mexia com seus lábios, porém da sua boca não saía som algum, irmãos, a ponto dela ser confundida com embriagada pelo sacerdote. Louvado seja Deus, foi naquela noite, naquela oração, que Ana disse algo que alegrou tanto o coração de Deus, que ela saiu dali em posse da vitória. Aleluia. Irmãos, nós temos, irmãos, a liberdade, o livre acesso de falar com Deus. Aleluia. Mas muitas vezes os nossos problemas, irmãos, nos encobrem. E estes, irmãos, nos impedem, louvado seja Deus, de estar falando com o Senhor. Porque colocamos o nosso problema na frente do nosso Deus. Colocamos
colocamos nossos problemas, irmão, na nossa frente e não colocamos Deus, irmãos. Por isso muitas vezes padecemos, irmãos. Padecemos, irmãos, afronta. Padecemos, irmãos, muitas vezes injúria. Louvado seja Deus, mas nesta noite o Senhor vai despertar-nos para a oração, irmãos. Aleluia. Para quando tivermos uma causa, irmãos, apresentá-las a Deus em oração. Aleluia. Louvado seja Deus. No livro de 1 Reis, no seu capítulo 18, verso 36, irmãos, eu vejo a oração de maior eloquência na Bíblia, ali pelo servo do Senhor, por nome Elias, onde ele estava sendo confrontado com 850 profetas de Baal e de Azera. Irmãos, o servo do Senhor se posicionou, arrumou o seu altar, colocou a lenha sobre o mesmo, e ali ele direciona a Deus uma oração linda demais, irmãos. Que ele começa dizendo: ó Senhor Deus de Israel, de Isaac, de Jacó, de Abraão, manifesta aqui para que este povo conheça que o Senhor é Deus. Aleluia. Irmãos, nós precisamos determinar que Deus é o nosso Deus. Aleluia. Ele que pode todas as coisas, irmãos. Jesus. Assim como Pedro foi liberto pela ação da oração do seu povo, assim, irmãos, como Elias teve vitória absoluta sobre 850 fajutos profetas de Baal e Azera. Irmãos, eu pergunto: o que é esse problema que você e eu passamos diante desse Deus, irmãos? O que nos falta muitas vezes é entender que o Senhor, Ele quer nos abençoar, Ele tem prazer em nos abençoar. Mas é nós muitas vezes, irmãos, que travamos a ação de Deus, deixamos de confessar ao Senhor, louvado seja Deus, que Ele é Deus e nós somos seus servos. Louvado seja Deus, irmãos. Outra oração também, irmãos, que foi resposta imediata. A Bíblia vai falar de um rei chamado Ezequias, um homem temente a Deus, que agradava ao seu Senhor. E certa vez esse homem adoeceu, irmãos, de úlceras malignas, doença, irmãos, que era para a morte. E ali Deus manda o profeta Isaías ir lá avisar ele: olha, Isaías, vai lá e avisa o meu servo. Isaías vai lá, irmãos, e entrega a profecia para que Ezequias colocar a sua casa em ordem, porque ele certamente morreria e não viveria. A igreja, irmãos, precisa entender que Ezequias ali, ele vira o rosto para a parede. A Bíblia diz que ele clama, que ele chora diante de Deus e alega todos os seus feitos que ele fazia na terra, irmãos, e eram verdades. O que muitas vezes falta em nós também, irmãos, é verdades, porque não temos, irmãos, argumento para apresentar a Deus, assim como Ezequias apresentou, dizendo que ele andava diante de Deus com verdade, com sabedoria. Louvado seja Deus, que muitas vezes falta a igreja do Senhor. Muitas vezes a igreja até tem vergonha de dizer que anda diante de Deus com alegria, com sabedoria, com fidelidade a Deus, porque sabe que não é verdade, irmãos. Louvado seja Deus. E antes, a palavra do Senhor vai dizer que antes que Isaías saía do pátio do palácio, Deus bradou dizendo: Isaías, volte lá e fala com meu servo. Aleluia. Que eu não só sararei da sua enfermidade, acrescentarei 15 anos de vida. Aleluia. E darei livramento à nação de Israel, que era constantemente atacada. Aquele povo também vivia em peleja, irmãos, vivia em constante luta. Louvado seja Deus, é que Deus dá vitória absoluta, não só na área da saúde, mas também, irmãos, na área física. E é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Aleluia. Deus não quer somente, irmãos, sarar o seu físico, não. Deus está querendo, irmãos, sarar o seu espiritual, para que você e eu e nós tenhamos um relacionamento sério com Ele. Aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor está, irmãos, cobrando da sua igreja todos os dias, irmãos, para que nós possamos, louvado seja Deus, nos posicionar. Aleluia. No versículo 8 do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, irmãos, vai dizer que o anjo chega até Pedro e diz o seguinte:
seguinte a Pedro: louvado seja Deus. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue. Irmãos, a partir desse momento as cadeias foram se abrindo sozinhas. Aliás, sozinha não, irmãos, as cadeias foram se abrindo pelo poder de Deus naquele lugar. Não há prisão, irmãos, que fique fechada diante do nosso Deus. Porque não há porta que Ele fecha, que ninguém abre e vice-versa, irmãos. O Senhor, Ele quer abrir porta em nossas vidas. Assim como Ele abriu as portas das cadeias para que o seu servo fosse liberto, irmãos, Ele quer abrir as portas, irmãos, que te prende em uma vida financeira fracassada, em uma vida familiar, irmãos, quem sabe fracassada. Quem sabe, irmãos, nós não temos mais, irmãos, aquele relacionamento feliz dentro de casa. Hoje o Senhor quer abrir essas portas através da sua oração, através da minha oração. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que eles foram saindo, porque não era apenas uma cadeia, não era apenas uma grade que separava aqueles homens da liberdade, não, irmãos, eram várias grades. Eles estavam presos dentro de cadeias. Louvado seja Deus. E todas as cadeias foram caindo por terra. Eu posso imaginar, meus irmãos, aquele homem saindo, acompanhando o anjo. Louvado seja Deus. E a igreja, irmãos, orando e clamando e esperando o servo do Senhor. Louvado seja Deus. Outro homem que me chama muita atenção, irmãos, é Daniel, homem de oração. Irmãos, por que eu estou trazendo esses exemplos, esses nomes nessa noite? É para você entender que foi possível com ele, é possível com você. De pessoas que lutaram, irmãos, contra a maior autoridade. Pedro aqui, irmãos, estava sendo liberto de cadeias que foram impostas pelo rei. Louvado seja Deus, pelo homem de maior autoridade. Glória a Deus, aleluia. Daniel, irmãos, também confrontou com o rei, irmãos. Homem de maior autoridade na terra naquela época. A Bíblia vai dizer no livro de Daniel, capítulo 10, e o versículo 13, irmãos, que Daniel ele travou uma batalha orando, e esta oração durou 21 dias. Louvado seja Deus. E eu pergunto para você nessa noite: há quanto tempo você está orando? Eu quero muitas vezes vitória, irmão, eu quero muitas vezes uma vida fácil, mas eu não quero pagar preço, eu não quero, irmãos, ser fiel a Deus, eu não quero, irmãos, dedicar ao Senhor aqueles momentos, louvado a Deus, tão alegre, em que eu me ajoelho e eu tenho certeza que Deus está bem do meu lado, me ouvindo. Louvado seja Deus, eu tenho a oportunidade de esclarecer com Deus as minhas fraquezas, de pedir renovo, de pedir que Ele me fortaleça, de pedir, irmãos, que Ele alcance aquelas pessoas que não têm força de vir à casa do Senhor. Quem sabe essas pessoas são familiares mesmo, alguém do nosso meio, não tem força. Louvado seja Deus, é no momento de oração, aleluia, em que eu posso arrematar tudo isso a Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que o anjo chega e fala para Daniel que desde o dia que ele intentou no coração, na oração, Deus já respondeu, já mandou o anjo uma resposta, porque havia sinceridade em Daniel, um jovem que não se corrompeu, um jovem que não se misturou, irmãos, não quis, irmãos, viver uma vida fácil no palácio do rei, mas preferiu, irmãos, continuar com o seu relacionamento. E a Bíblia vai dizer que 3 vezes por dia ele orava a Deus. Aleluia. São orações, irmãos, que demorou de ser respondida. Vimos a oração de Ana, irmãos, por cerca de 10 anos aquela mulher orou, até que Deus respondeu. Vimos a oração de Ezequias, irmãos, que foi a oração que teve resposta imediata. A oração de Elias teve, irmãos, reação e resposta imediata da parte de Deus.
Louvado seja Deus. A oração, irmão, de Daniel demorou 21 dias. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Lucas, capítulo 1, que Zacarias também, irmãos, orou até a sua velhice. Porque eles queriam serem abençoados com filho, irmãos. E a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 1, louvado seja Deus, que o anjo chegou a Zacarias e disse: bem-aventurado Zacarias, a tua oração foi ouvida nos céus. Irmãos, a nossa oração tem resposta, irmãos. Agora eu pergunto, quanto tempo vai demorar para essa resposta chegar, irmãos? Quando nós entendermos que o nosso Deus está bem do nosso lado ouvindo. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem sabe, irmãos, se aqueles homens estivessem orando em direção indo à cadeia onde Pedro estava, não tinha tido, irmãos, resposta. Mas ele orou ao Deus que está no céu. Aleluia. Louvado seja Deus, e a resposta veio, irmãos. E Pedro foi liberto. Louvado seja Deus. Agora, irmãos, eu quero falar de uma oração que não foi respondida. Tem oração que não é respondida? Tem, irmãos. Porque até o não de Deus tem propósito. Aliás, irmãos, dentro desses exemplos que eu vou mostrar aqui para os irmãos, são os maiores propósitos. Foi quando Deus disse não. Nós aprendemos, irmãos, no culto de terça-feira, o culto de ensino, acerca de Paulo. E eu saí daqui desde aquele dia, irmãos, remoendo nisso. E a Bíblia vai dizer, 2 Coríntios, louvado seja Deus, que Paulo, ele orou 3 vezes a Deus, pedindo, irmãos, acerca de um espinho na carne. A gente pode imaginar aqui, irmãos, esse espinho na carne, muitas coisas. Quem sabe uma enfermidade, quem sabe uma fraqueza espiritual, era esse espinho na carne, irmãos. Mas ele recebeu um não de Deus. Qual é o propósito desse não, irmãos? Era necessário que Paulo continuasse com aquele espinho na carne para ele entender que ele era dependente de Deus. Às vezes, irmãos, nós temos uma fraqueza, irmãos, e pedimos tanto a Deus para que tire, Deus não tire. É para nós entendermos, irmãos, essa fraqueza ou esse espinho na carne, que isso nos faz crer que nós somos dependentes de Deus. Verdade. Louvado seja Deus. E o Senhor diz para ele: olha, Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. A graça de Deus, irmãos, sobre a nossa vida, irmãos, nos basta. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora, irmãos, o último exemplo, e este, o maior de todos os exemplos. Todos sabem da vida de oração que Jesus tinha. Jesus vivia orando, irmãos, o tempo todo. Não era oração de um dia, de outro dia, não, irmãos. Em Mateus capítulo 4, a Bíblia vai dizer que Jesus passou 40 dias e 40 noites no monte, orando e jejuando. Louvado seja Deus. Mas aqui em Mateus capítulo 26 e o versículo 39, ele fez uma oração que essa não foi respondida. Louvado seja, a Bíblia vai dizer que Jesus orou a Deus dizendo: se possível, passa de mim este cálice. E você vai entender, irmãos, através desse exemplo, que se aquele cálice fosse passado, não haveria graça para mim nem para você. Louvado seja Deus. Mas através desse não de Deus, irmãos, o maior exemplo do cristianismo, irmãos, nos alcançou. A graça do Senhor, irmãos. Onde Jesus se ofereceu como um sacrifício vivo, dando a sua vida em troca da minha e da sua vida. Louvado seja Deus, foi necessário que ele morresse para que nós tenhamos vida, e vida com abundância. Louvado seja Deus. Agora eu fico imaginando, irmãos, o sofrimento de Jesus, ele sabendo que ele estava para ser entregue. Não é, irmão, como nós estamos andando por aí, de repente caímos em enfermidade e morremos. Não, irmãos. Jesus, ele sabia exatamente o dia, irmãos. Louvado seja Deus. Agora imagine a angústia. Ele orando, imaginando que estava para ser entregue, estava para ser traído pelos seus amigos. Louvado seja Deus, estava para ser, irmãos, chicoteado. Mas
mesmo assim, irmãos, ele continuou. Louvado seja Deus. Eu fico imaginando como era essa oração de Jesus, porque aqui relata apenas um pequeno espaço, um trecho pequeno da oração de Jesus. Eu fico imaginando como foi aquela oração, a tristeza. A Bíblia vai dizer que Jesus relatou que ele estava triste até a alma dele. Louvado seja Deus, porque não era só ser humano, não era só com Deus, irmãos, era o pecado da humanidade sobre ele, para que hoje nós estivéssemos aqui, irmãos, recobrando o relacionamento com esse Deus, o tempo, irmão, de comunhão com esse Deus, de estar na casa do Senhor. Eu louvo a Deus pelas vidas que aqui estão, que entendem que carecem de Deus, que entendem que necessita de estar na presença do Senhor, irmãos, porque isso agrada a Deus. Você ter deixado os seus afazeres na sua casa, ou quem sabe ter se adiantado em fazer um rojão mais rápido, para que você se ocupasse a tempo para estar aqui. E o Senhor está vendo, irmãos, o que você tem feito, o que você e eu temos feito para estar na casa do Senhor. Assim como Ele também quer recobrar, irmãos, quem tem prazer, irmãos, de estar conosco. Lá no comecinho, irmãos, da criação, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele vinha todos os dias falar com o homem. É o contrário de hoje, irmãos. Não é o homem que vai à casa de Deus para falar com Ele, não é o homem que procura ir à casa do Senhor para manter o relacionamento, para orar, para buscar a presença. Não, irmãos, ali era Deus que ia falar com o homem todos os dias. E hoje Ele fica esperando que nós também façamos a mesma coisa que Ele fez por nós, irmão. Fique imaginando isso. O Senhor espera que nós vamos à casa dEle, adorar, bendizer o nome dEle. E por que não pedir, irmãos? Pedir também. O Senhor tem prazer em nos abençoar, conforme eu já falei. Louvado seja Deus. Então, todos os dias que o compromisso é marcado, eu fico imaginando Deus olhando lá de cima. Hoje, a minha serva Sueli vai lá para falar comigo. Louvado seja Deus. O meu servo Antônio também vai lá. Minha serva Regina também vai lá me adorar. Meu servo Luiz vai lá me adorar com o instrumento. E assim ele mencionando a cada nome. E aqueles que estão na frente de uma liderança que está na frente do trabalho. Eu fico imaginando Deus olhando lá de cima e dizendo: olha, todos os cultos, todos os compromissos, o meu servo está lá. Porque ele tem um compromisso de direcionar um povo rumo a Canaã celestial. Conforme diz o louvor, irmãos, caminhando nós vamos, mas de que jeito? É por aqui a passagem. Não adianta nós dizer que está caminhando para Canaã e querer passar por outros lugares. Não, irmãos, é esse o caminho. Aleluia. Não existe outro caminho, irmãos, que nos leva a Deus. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse mesmo Jesus está aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Você pode pegar essa mensagem em casa, irmão. Você pode esmiuçar a vida desses homens e mulheres que eu mencionei aqui na palavra, como for a vida deles de comprometimento. Homens que não tinham medo da morte. Imagine, irmãos, alguém ser jogado na cova de leões famintos. Não eram animais que eram alimentados, não, irmãos. Eles ficavam 3 dias com fome, ficavam de jejum 3 dias, para quando uma pessoa for jogada lá dentro, eles destraçalharem. E havia uma promessa: ó, se você não fazer do jeito que eu quero, vai ser jogado lá. E esses homens enfrentaram, irmãos, homens como Sadraque, Mesaque e Abednego, nome esses que foram impostos pelas autoridades daquela época, até o nome deles foi mudado. Nome como Daniel, irmãos, que desafiou, irmãos, a autoridade do rei Nabucodonosor. Louvado seja Deus, e Deus deu vitória. Então não é a pequena luta que nós passamos aqui na terra que pode, irmãos, nos separar do amor de Deus, da comunhão, do relacionamento com Deus.
Paulo disse ao Romano, irmãos, quem poderá nos separar do amor de Deus? E ele conclui dizendo que nem a profundidade, nem as alturas pode nos separar de Deus, irmãos. Aleluia. Só nós, irmãos, podemos nos separar de Deus. Louvado seja Deus, porque Deus, irmãos, Ele deu livre-arbítrio para nós. Os animais, eles não ousam desobedecer a Deus, mas os homens racionais, dotados de inteligência, esses sim, ousam desafiar a Deus, desobedecer a Deus, pecar contra Deus. Mas hoje é o tempo que o Senhor está nos chamando, irmãos, para esse compromisso, para nós renovarmos a nossa aliança, para nós renovarmos, irmãos, o nosso relacionamento. Louvado seja Deus. E entender que é na oração que Ele quer falar com você. É na oração, irmãos, que Ele quer nos ouvir. É na oração que Ele quer, irmãos, estar conosco. Na nossa casa, na nossa vida, caminhando conosco. É no nosso trabalho, irmãos, é na nossa casa. Mesmo quando as coisas estão difíceis, lembra desses homens. Lembra de Ana. Lembra de Elias. Lembra de Ezequias. Lembra, irmãos, de Daniel. Lembra de Paulo. Lembra de Jesus. Lembra, irmãos, do sofrimento desses homens. Para que hoje nós tivéssemos, irmãos, não só a oportunidade, irmãos, mas também, irmãos, a alegria de estar na presença do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Quantos recebem essa palavra nesta noite? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade. Louvar